coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todo ser humano deseja uma vida repleta de liberdade, deseja realizar todos os seus sonhos. Mas vai ter aquela pessoa que vai comentar: na minha vida eu não consegui realizar tudo aquilo que eu sonhava. Mas nesse pensamento há uma pequena incoerência, porque a nossa vida ela é reflexo dos nossos pensamentos. Então é muito importante a gente revisitar sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Olá, eu sou a preletor Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 32 do podcast Vivências. Vamos construir, preletor Milton? Vamos construir, aproveitar o mês de dezembro, preletor Yara, onde todo mundo está fazendo os seus balanços para fazer um ótimo planejamento para um novo ano que se inicia. Construindo um futuro brilhante, é assim? Um futuro brilhante nos espera, e não é propaganda de livro. Ah, será? E para a gente falar sobre esse assunto, temos um super convidado, um convidado muito especial, amigo de longa data. Vamos apresentá-lo? Vamos apresentá-lo, já que estamos falando de sonhos e ideais. Que bom ter com a gente aqui, presidente da Associação dos Jovens da Seitianoye do Brasil, preletor em grau sênior Aníbal Ferreira de Lima Neto. Seja bem-vindo, preletor Aníbal. Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para estrear, debutar nesse programa Vivências, que vai também para as plataformas de podcast. Eu sou um consumidor de podcast, então você que está aí nos ouvindo, independente do horário, é uma alegria muito grande estar aqui e para falar do ensinamento da Seitianoye. Então, para a gente começar pensando nessa questão aí do construindo um futuro brilhante, a gente traz essa ideia do protagonismo, de nós sermos responsáveis pela construção da nossa própria vida. É quase como se fosse a conhecida jornada do herói. Então, para quem... Você assiste desenho animado, preletor Aníbal? Eu tenho assistido por conta dos meus filhos pequenos, bastante. Mas estamos numa nova geração de desenhos animados, Agora tem os youtubers infantis também, que é outra pegada, mas tem bastante coisa ali pra gente. Mas o clássico sempre repete um padrão, que é aquele padrão do desafio dessa jornada. De repente ele acha que não é muito, depois ele vai e enfrenta, passa por uma série de situações até desembaraçar aquilo que tem que desembaraçar e conseguir alcançar a vitória e voltar para a sua origem um vencedor. Em linhas gerais, assim, muito em linhas gerais, é isso. Às vezes a pessoa está escutando a gente e está falando, estou longe de ser um herói. Como que a gente faz para sair desse lugar de se sentir menos do que a gente é, achando que a gente não está construindo um futuro brilhante, que nosso futuro não é bom? Bom, eu tava ouvindo você falar, e a Yara é uma amiga, de longa data, como foi falado, e aí, não sei porquê, na hora que você estava falando, eu fiquei lembrando de muito tempo atrás, quando a gente fazia algumas viagens, eu, minha esposa, você e as suas filhas pequenas, a gente cruzava o estado de São Paulo de carro até o Rio de Janeiro, com aquelas gracinhas no carro, pequenininhas ainda. E naquele momento eu não tinha filhos, e com certeza era um sonho que passava pela minha cabeça.
E aí o caminho que se constrói nessa jornada do herói, nem sempre ele é... Porque assim, quando a gente pensa num roteiro, né, numa história, e ele tem vários altos e baixos, a nossa vida nem sempre ela é assim, e nem sempre ela é linear também, né? Muitas vezes o que eu idealizava quando eu tinha, sei lá, 18 anos, é bem diferente do que eu consegui construir. E isso não quer dizer que foi pior, muito pelo contrário, né? A tendência é que você comece a melhorar cada vez mais. E eu acho que filhos é um caminho, né? Não sei se é o momento, mas vamos falar um pouquinho de sonho, né? De ideal, de ser o protagonista da sua história. Eu acho que é nesse sentido que a gente está vindo aqui. E na Seitonei a gente aprende exatamente isso, a ser o protagonista da sua história. Só que eu tenho refletido muito sobre isso também. O protagonismo que nós aprendemos através da Seitonei é um protagonismo, mas guiado por Deus. Então, diferentemente de algumas linhas de pensamento humano onde a nossa mente cria e ponto, acabou, não, a nossa mente cria, mas se nossa mente estiver conectada com a mente de Deus, o caminho pode ser surpreendente. Pode ser ainda mais surpreendente do que aquilo que a gente vê. Então, não era o tema, mas eu senti que eu tenho falado sobre essa passagem da minha vida, e foi bem na sua chamada. Eu acho que é Deus que orienta a gente em todos os momentos. Eu sempre tive o sonho de ser pai. E minha esposa tinha o sonho de ser mãe. Só que a nossa história, talvez, de construir a paternidade e a maternidade, ela tenha sido uma história do herói, talvez. Porque a gente tinha esse desejo, existia esse desejo latente, só que as coisas não fluíam. E a gente ficou casado 10 anos sem ter filhos. Na verdade, a gente ficou casado 12 anos casados, querendo filho sem ter filho. E eu acho que é uma coisa que muitas vezes muitos que estão nos assistindo passam. E aí é onde você começa a entender qual é o seu sonho e qual é o propósito de Deus, qual é a missão que Deus está te dando. E eu acho que isso faz diferença quando a gente começa a compreender isso. O meu sonho era ser pai. Agora, de que forma eu seria pai, o propósito que Deus me deu era diferente. Então, a gente tentou de tudo. A gente rezou muito, tem um monte de oração da Seitonei, e a gente acredita muito na Seitonei. Fala, mas não está funcionando a oração para conceber? Meu Deus do céu! Será que eu estou com pouca fé? Será que eu não estou praticando corretamente? E aí você fica naquele desespero. E aí chega uma hora que você fala assim, não... Só que aí, graças a Deus, tenho na família uma pessoa que é muito iluminada. E essa pessoa, teve uma época que eu e a minha esposa partimos para o lado de inseminação artificial. Que a gente tinha vários questionamentos se era o caminho ou não, mas o desejo era muito grande. E para quem sabe, o custo também de investimento aí financeiramente é muito alto. E a gente chegou a fazer 2 inseminações e sempre orando a Deus, falando assim, Deus, que seja feita a sua vontade e não a nossa vontade, mas a gente quer, então vai! E aí, nas 2 vezes, não deu resultado. E na segunda vez, foi uma frustração muito grande. Porque imagina que você se prepara todo e você acredita na ciência, né? Porque a gente adora acreditar na ciência. E o médico fala assim, não, vai dar certo, tá tudo certo, tá aqui, ó, vai, não tem como dar erro. E você vai. E aí não dá. E aí, o que você faz com aquele seu sonho? Você joga fora e fala, não nasci para isso? Esse é um ponto importante. E aí, o meu sogro, que é a pessoa que eu ia falar que é iluminado da minha família, ele olhou para mim e falou assim, às vezes, tem casais que têm a missão de ser pais adotivos. Pode ser que seja o caso de vocês. Ele não falou vocês têm que adotar, vocês não têm que adotar. Ele trouxe um ponto para a gente refletir. A gente estava tão bitolado naquela situação e se sentindo frustrado de não conseguir realizar um sonho, quando, na verdade, Deus tinha um outro propósito. E aí a gente foi atrás disso. A fila de adoção não é uma coisa não é uma coisa tão rápida, né? Você tem um monte de questões burocráticas e tudo mais, mas... Passado, sei lá, 3 anos depois, a gente recebeu um telefonema e descobriu que nosso filho já tinha nascido, que a gente iria conhecer. E aí depois a gente resolveu ser pai novamente, no meio da pandemia. E assim, uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, e nem a minha esposa quando a gente olha para tudo que a gente viveu, se tivesse que escolher hoje, a gente escolheria ser pai da forma que a gente foi, ser mãe da forma que a gente foi. Só que lá atrás eu não tinha consciência disso.
porque eu estava pautado só no meu desejo individual e não no propósito que Deus tinha para mim. Então é importante a gente ter essa flexibilidade de que eu projeto os meus sonhos, eu trabalho para realizar eles efetivamente, eu dou minha vida, dou minha alma, mas eu aceito as determinações de Deus para a minha vida, porque Ele vai me levar numa felicidade muito maior do que se o meu objetivo egoístico tivesse se concretizado. Não sei se é esse o caminho. Não, aí. mas é muito legal, porque assim, eu fico pensando e eu entendo bem isso que você está falando, levando em consideração, até porque eu senti esse desejo de vocês desde sempre de serem pais. Até quando a minha filha mais nova, pequenininha, bebê, era super cuidada por vocês, era colinho para cá, colinho para lá, e as meninas todas. E a gente ter essa leveza na vida, de sentir esse é um desejo do fundo do meu coração, de verdade, né? Eu sinto que tenho essa missão e abrir o coração para receber a orientação de Deus, que vem de formas diferentes, porque daí a gente olha o livro, a gente pega o livro e olha a oração para conceber, a oração para isso, a oração para aquilo, e a gente está quase transformando o ensinamento num app, né? E se fosse para ser um aplicativo, era só colocar ali, açaí, era uma receita de bolo pronta. E não é assim, porque eu fico imaginando hoje a forma como vocês olham o mundo e podem também contribuir com a própria sociedade, com a comunidade, como preletores da Seitonoye na vida das pessoas, tendo mais empatia pelo olhar e pelos desejos, não só na área da concepção, porque você acaba estendendo esse aprendizado para as demais esferas da vida. Eu duvido que isso ficou num único escaninho. Não, né? não fica numa... Não fica jamais. Não, porque você passa a acreditar, talvez essa tenha sido a maior comprovação de fé que eu tive, e a Sheila. Porque 10, 12 anos tentando uma coisa e tomando não, e olhando para todos os lados e vendo o que é impossível, te leva a ter uma fé. E a fé que eu e a minha esposa desenvolveu, ela abrange todos os campos da vida, né? Porque você entende que não sou só eu quem vivo. Não estamos sozinhos. Tem uma força gigantesca espiritual, podemos chamar de Deus, de anjos orientadores, ou de antepassados, ou do que quiserem chamar, força cósmica. Mas tem uma força grandiosa nos impulsionando para manifestar a perfeição, manifestar o bem, manifestar a felicidade, o amor. E nem sempre a gente quer ouvir essa força. E isso serve em tudo. Então, por exemplo, acho que se a gente puder pular um pouquinho, talvez, para o lado da prosperidade, eu acho que é importante. Estamos falando de final de ano, né? Época que eu acho que o pessoal pensa melhor no final do ano em relação à prosperidade, porque está com o 13º no bolso das pessoas, né? Então... Tem reuniões em família, você acabou de falar de famílias, então tá tudo a ver aqui com o nosso programa. Então, quando a chegada do meu segundo filho foi muito marcante pra gente, porque acho que eu nunca contei isso também aqui, assim. Hoje eu vou falar deles. E assim, no meio um pouco antes da pandemia, a pandemia começou em março de 20, né? Março de 20. E aí, em março de 20, a minha esposa fez aniversário. E a gente estava comemorando o aniversário, primeira quinzena de março. Comemorando o aniversário dela num restaurante, toca o telefone. O nosso era assistente social falando que tinha uma criança, que ela queria que nós conhecêssemos e tudo mais, né? E a gente estava pensando exatamente sobre a prosperidade nesse momento. E aí, escola do filho, custo é alto, sabe quando você vai se limitando? E aí, naquele momento, eu olhei para ela olhou para mim, a gente falou, gente, ela falando no telefone, que a assistente pergunta, como é que vocês estão? Aí ela falou, não vai rolar. A gente não está no momento que... Não dá, pensando financeiramente. Desligou o telefone, talvez tenha sido o dia que eu vi a minha esposa chorar mais, assim. Que ela estava bem triste de ter tido que falar não por uma questão econômica.
E aí entrou a pandemia. O que acontece? Geralmente, quando você fica na fila de adoção e chega a sua vez e você fala não, você meio que vai para o fim da fila ou você nem é mais considerado. Passou-se 2 meses, maio de 20. 2 meses depois. Pandemia, todo mundo em casa, fechado. E aí toca o telefone de novo. E é assistente social. E ela fala, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está o momento de vocês? A Sheila pôs no Viva Voz e eu e ela olhava um pro outro e falava assim, não estou entendendo essa conversa. E ela veio com a mesma conversa, que nós temos uma criança que a gente queria apresentar para vocês. E aí a Sheila falou assim, mas vocês nos ligaram há 2 meses atrás. E olha isso. Ela falou, não, a gente não ligou. A gente ligou. E ela, não ligamos. Não tem nada no seu registro, aqui no registro de vocês, que foi feita essa ligação. Ou seja, de alguma forma, alguma coisa aconteceu que aquela ligação não foi registrada. E 2 meses depois ela fez a mesma pergunta e a gente falou sim. Só que a gente estava numa situação financeira talvez um pouco mais complicada. Eu trabalhava com vendas. As vendas tinham parado em abril. Eu não tinha a mínima noção do que ia acontecer nos próximos meses, mas o nosso coração estava diferente. Então, a prosperidade... E aí, entrando na prosperidade, o Miltinho sabe bem o que é isso, né? Tem bastante filhos. Você também, né? 3 filhas. Aqui a gente brinca, é o pai dos 3 e a mãe das 3. O pai dos 3 e a mãe das 3 sabe do que eu estou falando. Por mais que a gente se limite, quando vem um filho, a prosperidade vem. Sim. De alguma forma. Você não sabe por onde vai vir, mas vem. Acontecem coisas. O mestre nos ensina, né, que, na verdade, Deus provê o que a criança necessita. Não é os pais que vão prover. E aí, isso é uma concepção de fé que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e também está alinhado com aquilo que a gente falou no começo, né? Eu tenho meus ideais, é nobre, é importante eu ter, é importante como bússola, como direcionamento, foco do meu trabalho, mas eu tenho que ter sempre uma crença de que acima do meu direcionamento tem um direcionamento maior. E esse direcionamento maior leva a gente a lugares que a gente não conseguiria pensar. Sabe aquele negócio daquela viagem? Eu não sei como é pensar uma viagem para Bali. Eu nunca fui, nunca pesquisei. Então eu fico sonhando em ir, sei lá, para Ubatuba. Mas tem uma força gigantesca que fala, meu amigo, vai mais para o lado, você vai chegar num lugar paradisíaco. Então a gente tem que ter fé, crença, foco, mas não pode ter apego. A gente tem que ser maleável nesse sentido. E se precisar projetar, mudar, diferenciar, eu vou falando aqui, viu, gente? Eu não sei se é assim a dinâmica. Isso aí mesmo, tá certinho. Então tá bom. Então, quando vocês estavam falando, eu estava pensando também que, na verdade, quando a gente projeta um sonho, muitas vezes ele não acontece imediatamente, né? Às vezes ele demora. Eu tive muito essa experiência quando eu fiz o ciclo da prosperidade da Seichonaye, que é um curso não, como é que a gente pode chamar? Uma formação, talvez? Uma formação, porque ela até leva, pode ser base para a formação de preletor, né? Pode ser usada como base de formação para divulgadores. E lá dentro, entre vários estudos que a gente faz lá, né? Porque às vezes tem pessoas que também resumem isso ao Projeto Prosperidade, né? Mas não é só o Projeto Prosperidade, é um estudo amplo da verdade da vida. E no meio desse estudo amplo da verdade da vida, a gente faz algo chamado Projeto Prosperidade, que nada mais é do que determinar quais os nossos objetivos para os próximos, 3, 5 anos. E trabalhar isso. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer o ciclo Prosperidade, eu comecei a fazer sempre o meu planejamento de 5 anos. E eu e minha esposa tinha isso. Então, final de ano, que vocês falaram, a hora do balanço, né? É a hora da gente, quem é casado, recomendo super que faça esse balanço em conjunto com a esposa, né? Sim. Porque não adianta um tá mirando para a direita e o outro para a esquerda, não vai dar muito certo. Super importante. E aí a gente sempre fazia. Então, tinha lá viagens, bens materiais, conquistas espirituais, treinamentos que a gente ia fazer dentro da igreja, né? Seichonaye, do Brasil. E aí, eu
às vezes tinha alguma coisa ou outra que não ia. Você fala, mas por que isso aqui não consegui? E você deixava, porque 70% talvez a gente conseguia concretizar. Mas depois de um longo tempo, você começa a revisitar eu tenho tudo nos arquivos do computador. Então você começa a revisitar, você fala assim, nossa, isso aqui eu não realizei quando eu queria, mas 2 anos depois aconteceu. Outra coisa, às vezes, demorou 10 anos, mas acontece. Então, eu queria dividir isso, né? Que, assim, essa força cósmica tem o tempo dela também. É muito interessante isso. Eu queria fazer uma inversão aqui naquilo que a gente até pensou em como eixo da nossa conversa, porque você me traz uma reflexão muito, muito importante com relação a essa coisa do culto à pobreza e de você ter uma alma da riqueza, a alma da prosperidade, da abundância realmente na vida, sabe? A maneira como você vê o mundo e você vê os desafios, a maneira como você vê as experiências e os chamados de Deus num telefonema que... Mas como não? Ligou, sim. Mas, na verdade, tudo tem o tempo de Deus, o tempo certo, é o tempo que vai ser o melhor momento para a gente se desenvolver. Sim. E não só a gente, né? O nosso entorno também, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão próximos a nós, que vão receber de nós também o transbordar dessa convicção, que não pode ser a convicção de verdade do culto à pobreza, do não mereço, tá difícil agora, olha, estou ganhando pouco, tá na pandemia, Sim, não vai, não sei. Mas é uma certeza mesmo de que Deus habita o nosso interior, né? A prosperidade, ela tem muito esse aspecto mental, né? Como eu falei, eu dei um exemplo meu, que a gente tinha a mente de pobreza e 2 meses depois a mente de riqueza, de receptividade, de abundância, né? E faz toda a diferença. Só para, antes de entrar exatamente nesse ponto, eu queria dizer que, assim, aí esse segundo telefonema, a gente recebeu por volta das 9h30 da manhã. E por conta da pandemia, a assistente social, o pessoal que cuida dessa parte, entendeu que não deveria fazer a transferência da criança da maternidade para o abrigo. Então, eu tinha até às 6h da tarde para retirar a criança na maternidade. Imagina 9 horas. Tem gente que 9 meses de preparação para ter um filho acha pouco, né? Eu lembro que houve até essa coisa, nossa, não te vi grávida. E foi muito louco, mas a prosperidade, ela se manifesta. Quando a gente avisou às 9h30 da manhã os nossos familiares, o nosso cunhado, ele tinha guardado todo o enxoval do filho dele que estava com 2 anos. E ele falou, eu tenho tudo, vocês não precisam de nada. Até às 3 da tarde eu estou passando aí, deixando na casa de vocês. Mas pensa literalmente tudo. Carrinho, cadeirinha pro carro, roupa, pijaminha, tudo. Então, às 9h30 Deus avisou que a gente ia ser pai. Às 4 da tarde a gente recebeu tudo o que era necessário até os 2 anos de vida dessa criança. E às 6 horas a gente estava recebendo ela na maternidade. Mas isso é a questão de quando você se abre para isso, né? Tem uma questão que eu penso muito sobre a prosperidade, que é a mente de abundância ou a mente de carência. Então, a mente de carência é aquela mente que você olha para o que você tem e você fala, tá me faltando. Não importa o que você tem, isso aí serve para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro. Olha e fala, tá faltando. E direciona a mente para o faltar. Essa pessoa, inevitavelmente, vai atrair a pobreza. Ou mesmo que ela esteja na riqueza, ela vai se sentir pobre, né? Porque a riqueza, ela não é uma questão de bens materiais. Então, mesmo que a pessoa tenha muitos bens materiais, ela vai se sentir pobre. Ela vai sofrer com a pobreza. E aquela outra que tem a mente de abundância, ou na Seitino a gente aprende a agradecer, né? Agradecer, a gratidão. Então, a gratidão, ela representa o reconhecimento da bênção, um reconhecimento de que, nossa, eu sou o possuidor de muitas coisas, né? Tem uma oração da Seitino que fala, sou o possuidor de todas as coisas. E ela é exatamente nesse sentido. Quando a pessoa escuta a primeira vez, ela pode achar isso estranho, né? Eu achei. Como assim sou o possuidor de todas as coisas? Mas depois, quando você entende que eu, Deus e o outro somos um,
eu sou possuidor de todas as coisas. Então, quando a Yara compra um carro novo e ela fala, Aníbal, eu comprei um carro novo, eu comemoro, nossa, ela ganhou, ela comprou um carro novo, eu fico feliz como ela ficou. Então, eu também sou possuidor do seu carro, Yara. Ó. Então, não importa a situação financeira que você que está nos assistindo, né? Não importa a situação financeira ou material que você vive. Com certeza, se você parar aí, olhar no seu ambiente, você tem muitas coisas a agradecer. Muitas. Só o seu corpo você consegue agradecer 20 dias sem parar de agradecer. Então, quando você consegue olhar e falar assim, eu sou possuidor de muitas coisas, sou abençoado por Deus constantemente, tenho tudo o que preciso para viver, eu sou muito próspero. E aí você faz a mudança da chave mental, onde é como se abrisse uma torneira e aí começa a despejar na nossa vida a prosperidade, né? Então, a questão de reconhecer. A prosperidade é uma questão de reconhecimento. Sou possuidor, sou protagonista da minha própria história, do meu destino. Da minha voz. Da minha voz agora, né? Vou empossar a voz. Um fato interessante, né? Eu me identifiquei muito com a fala do Aníbal, principalmente porque ele nos provocou aqui, né? Fiquei imaginando que ele com o segundo filho e a gente partindo para o terceiro filho, né? E uma coisa que me fez refletir que eu gostaria de compartilhar agora com vocês, né? Ao mesmo tempo que as questões externas, exteriores, elas podem nos trazer algumas limitações, alguns receios com relação a essa pobreza mental, vou compartilhar com vocês também que quando veio o primeiro filho, veio o segundo filho, mas principalmente quando veio o anúncio do terceiro filho, eu particularmente eu não me senti assim receoso quanto a isso. Mas no meu dia a dia, as pessoas começavam a me chamar mais a atenção pelo fato de ser pai de 3 filhos. Porque hoje em dia, é que agora a nossa mente é interessante, né? Quando a gente tá grávido, a gente vê grávida em todo lugar, né? É verdade. E aí, agora, quando a gente não tinha 3 filhos, a gente não via pessoas de 3 filhos. Mas eu comecei a ficar mentalmente afetado com isso. Porque as pessoas assim, você é louco, né? Nos tempos atuais, ter 3 filhos, como é que vai criar, como que vai sustentar, como que vai dar uma boa educação, etc. E aí alguns membros falavam assim, ó, não tem ninguém no nosso círculo de amizade que tenha 3 filhos, né? E aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu comecei a contar na família, também não era. Os meus amigos também não tinham, né? Se sentindo um ET. Opa! E isso começou a começar a interiorizar, né? A ponto de afetar emocionalmente. Eu falei assim, será? Tinha uns amigos mais tiradores de sarro, né? Que começou a... como que o Milton fica tão preocupado agora que acho que ele vai batizar os filhos de hipoteca, meu Deus, boleto e etc e tal, né? Mas enfim. E aí começava a ficar preocupado, né? E agora, em mês de dezembro, a gente tem tendências mentais aí de se revisitar aí, como eu disse, num balanço, né? E às vezes esse balanço pode ser um balanço negativo. Sim. Em que agora que a gente está falando de construir um futuro melhor, construir um futuro brilhante, construir novos sonhos, o que dizer para o leitor Aníbal, para o leitor Yara, para os nossos amigos que, assim como eu, estavam afetados naquele instante, né? Mas principalmente agora de fazer um balanço, todos os sonhos ainda não chegaram. Você elencou assim, a gente tem aquela brincadeira de cápsula do tempo, né? A gente escreve lá os nossos sonhos, enterra ela, depois abre e aí descobre que você realizou muitos dos sonhos. Mas de repente a pessoa fez essa cápsula do tempo, abriu lá e não realizou nenhum. Falou, meu Deus do meu céu. Deus, o balanço tá difícil. Evidentemente que, mudando a perspectiva do olhar, pode-se encontrar os aspectos positivos dessas nuances, desses projetos colocados, né? Mas o que dizer para os nossos amigos que nos acompanham de como construir um futuro brilhante diante de uma situação em que a tendência de revisitar o passado se torna traumático e nos impede de avançar? Nossa, aí temos 1h30 ainda de programa. Não, eu tava escutando, Pretor Milton, e olha que interessante, né? A gente falou aqui sobre a força de Deus, a força que tem um propósito pra gente. Isso é maravilhoso, eu quis trazer isso. Porém, tem uma coisa básica anterior a isso, que se não for respeitada,
a gente não consegue ser direcionado pela força superior, vamos dizer assim. Então tem a questão, por exemplo, de harmonia, que eu acho que é uma questão que não dá para falar de sonho sem ter harmonia, porque a gente acredita no ensinamento, né, que tem uma revelação que fala que mesmo que agradeças a Deus, se não consegue agradecer, por exemplo, aos teus pais e às pessoas que estão ao seu redor, Deus não consegue te auxiliar. Sim. Então, essa vibração que a gente está falando, para a gente conseguir captar a vibração dela, a gente precisa estar em harmonia. E um outro ponto que, para quem quer construir aí o seu destino, que é fundamental, é a força da palavra. E aí sim é aquilo que eu determino, né? Eu determino. Então, por exemplo, quando você coloca aqui, alguns amigos falavam assim, agora vai chamar de boleto, como é que é? Boleto, hipoteca, duplicata. A gente tem que ter muito cuidado com isso, Milton. Eu percebo, olhando para a minha vida, não que eu seja um exemplo de prática da Seichoné, tá? Deixando bem claro isso, mas a gente pratica há bastante tempo e tenta diariamente praticar cada vez mais o ensinamento da Seichoné. Mas talvez uma das coisas mais difíceis que eu tenho encontrado é assim, a gente conseguir entender que nós somos mutáveis. E nós devemos ser mutáveis. Então, assim, o Aníbal não pode se apegar ao Aníbal do passado. O Aníbal de 20, ele tem que ser diferente do Aníbal de 15, que tem que ser diferente do 25, e que tem que ser diferente do 30 e do 35. E essa diferença não é só física. É uma diferença de atitude, de mentalidade, de pensamento. Por que eu estou falando isso? Pode ser que tenha vários jovens aí assistindo a gente, né? Escutando a gente. E às vezes você descobre um ensinamento maravilhoso no começo da Seichoné que te fala assim, ó, a sua palavra tem força criadora. Aquilo que você determina para você vai mudar o seu destino. Só que ele está tão apegado, às vezes, a manter aquela amizade que ele tem com aquele amigo que fala, sai dessa, meu, para de ser bobo. Oh, isso aí não existe, cara. Isso aí é enrolação dos japoneses aí por cima de vocês, né? Sei lá. E aí, se você se deixar influenciar por esse tipo de pensamento, você vai sempre fazer o balanço reverso. Você sempre vai olhar para trás e você sempre vai falar assim, não, mas eu não sou assim. Né? Tem gente que fala, por exemplo, eu sou desorganizado, preletoriário, eu sou desorganizado, por isso que eu não prospero. Desde pequeno eu sou desorganizado. Só que você vai ser desorganizado até quando? É só querer mudar. Não dá. Lógico que dá. Você é filho de Deus perfeito, maravilhoso, foi criado à imagem e semelhança de Deus e está vivendo uma experiência terrena agora para que você desenvolva outras qualidades. Cada vez mais manifeste mais essa imagem verdadeira de filho de Deus perfeito. Então, destrói a barreira, quebra a ponte, destrói a ponte, né? Quebra a barreira, sei lá o que você faz, tá com uma bomba no passado e fala, a partir de hoje eu sou diferente. Então, uma coisa que a gente está falando de final de ano, né? Dezembro, a gente está chegando aí na virada do ano, que tem duas linhas de pensar, né? Óbvio que você não pode ficar esperando só o final de ano para resetar a sua vida e projetar. Óbvio que não. Tem gente que faz nada o ano inteiro, né? Não os nossos ouvintes, que são todos maravilhosos, mas tem gente que não faz nada o ano inteiro. E aí chega lá, final de dezembro, e fala, e o ano que vem? Aí faz uma lista gigante lá e não vai conseguir cumprir. Né? Os pequenos passos são importantes, né? Tem algumas pessoas que falam, ninguém tropeça na montanha, né? As pessoas tropeçam nas pedras, nas coisas pequenas. Então, é importante que você o ano inteiro vá fazendo essa análise. Mas também é importante o final do ano no sentido de renascimento. No sentido de assim, cara, esse ano não deu certo aqueles projetos, eu não consegui ler livros, eu não consegui fazer isso. E eu vou fazer o ano que vem. Então, assim, é um renascer. É reafirmar os seus objetivos. E isso te motiva. Talvez a lista que não pode ser gigantesca, né? Talvez um passo de cada vez. Se eu, quando conheci a Seichoné, numa virada de ano, falasse assim, eu vou fazer 365 Shinsokans esse ano, a probabilidade de eu conseguir fazer ia ser bem difícil. Mas se você faz uma meta e fala assim, essa semana, primeira semana de janeiro, eu vou fazer Shinsokan todos os dias. Shinsokan, para quem está nos ouvindo, é uma meditação da Seichoné, né? Que é fantástica exatamente para quem quer projetar o futuro. Porque você se conecta com essa força gigantesca chamada Deus e você sente que ela está dentro de você e que você está dentro dela e passa a viver uma vida só junto com essa grande força chamada Deus. Então,
se você determina uma semana de Shinsokan, todos podem, né? E se você determina, eu vou fazer hoje. É. Hoje eu vou Hoje praticar. também. É Hoje isso eu vou aí, é isso aí. praticar. É outra Agora, forma. isso lá no começo. Agora, nós aqui, nós três, que somos preletores da Seichonen há muitos anos, se a gente determinar menos do que 364 dias, a gente vai se incomodar. Vai falar, como assim eu vou ficar um dia sem fazer Shinsokan? Não posso. Por quê? Porque nós já estamos em outro estágio. Então, essa adequação tem que ser feita, né? Onde você está e para onde você vai. Se você é uma pessoa totalmente desorganizada e quer se tornar uma pessoa extremamente organizada em um ano, talvez seja complicado. O que você quer melhorar? E vá aos poucos. E pode ser que essa força gigantesca faça você ir mais rápido, porque às vezes você quer ir para Ubatuba, como eu falei, e ela pode te levar para Bali. É interessante, você falou o aos poucos. Eu tenho, particularmente, pensando no poder da palavra, eu tenho preferido usar a ideia do passo a passo. Legal. Por quê? Pensando na palavra. Quando eu falo, eu vou de pouquinho em pouquinho, Fica uma mente parece pequena, que a né? minha sensação é que eu não estou inteiro naquilo que eu estou me propondo a fazer. Sim. Se eu dou um passo, ele pode ser um passo menor. Ele Sim. não precisa ser um passo maior do que a perna, mas Sim. ele pode ser um passo. Mas ele é firme, eu sinto aquilo que eu estou fazendo e me coloco inteiro naquilo que eu estou fazendo. Então, é uma semana de meditação Shinsokan, é uma semana inteira Sim. presente ali, né? Na verdade, se a gente for ver o que o mestre nos ensina mesmo, ele nos orienta de uma forma um pouquinho ainda além, né? Ele fala assim, tenha sonhos grandiosos, tenha objetivos grandes. Talvez o que a gente está falando aqui de pouquinho em pouquinho, ou coisa, é a estratégia de como eu vou realizar esse sonho. Né? Então, que fique bem claro isso. Nós não estamos falando que você tem que sonhar pequeno, não, eu só vou sonhar. Não. O meu sonho é, por exemplo, passar um ano, né? Não o meu sonho, estou projetando em cima daquilo que a gente falou. Passar um ano fazendo Shinsokan todos os dias sem falta. Então, eu quero chegar a um ano inteiro, invicto, de prática da meditação. Só que eu tenho esse sonho e eu sei que ele vai ser realizado, mas eu começo pensando no primeiro dia ou na primeira semana. Na primeira meditação, ela tem que acontecer. É isso, mas o sonho tem que ser grande. Porque senão você não se move, né? E também porque você não move pessoas. Você que é pai ou mãe, por exemplo, você tem uma missão de guiar os seus filhos, de certa forma. E os seus filhos precisam olhar para você e pensar, nossa, meu pai pensa grande. E trabalha firmemente para concretizar essas coisas grandiosas. Porque aí ele pode entender quando você falar que ele é filho de Deus. Que ele pode tudo, que ele tem capacidade infinita. Eu acho que é muito, muito disso, né? E a construção de uma família, né? Quando a gente constitui filhos, esposa, é a construção de uma família. Quando eu estava olhando para mim mesmo, achando que não ia ser capaz de ter condições de criar os filhos, a gente estava olhando só para uma pessoa, para um indivíduo, né? E deixa de olhar também nos membros da família. A minha esposa utilizou o poder da palavra, porque ela me trouxe num bate-papo a seguinte fala, né? Ela falou assim, olha, ela fala espanhol, eu não falo espanhol, mas ela falou assim, eu acho curioso, porque o pessoal, os latino-americanos falam muito querico. O que é querico? Que rico! Que rico! Que rico! Pode ser que gostoso, que bom, algo bom. E ela falou assim, eu achei legal, porque não é muito comum aqui nós brasileiros usar muito a palavra que rico, né? E aí ela começou a gostar tanto que ela começou a chamar os nossos filhos e começamos as nossas riquezas. As nossas riquezas. Então o boleto duplicado virou as riquezas, as nossas riquezas. Isso é uma tática muito legal. Eu conheço uma pessoa da família, mas eu não vou falar o nome aqui, que ela batizava os cachorros com esses nomes. Então, assim, tinha a riqueza. Vem, riqueza! Vai, ô, riqueza! Vem aqui! Toda hora eu tava chamando a riqueza. Uma tática, uma estratégia mental para conseguir alcançar, né, os objetivos. Isso é legal. Você estava falando do querico, eu lembrei do muito obrigado, né? Preletora. Preletora, em espanhol, Muchas gracias. Muchas gracias. Eu não sei se em espanhol muchas gracias tem um significado que a gente consegue entender de muitas graças,
Mas é fantástico, né? Porque a Seitonê, ela orienta a agradecer as coisas. A gente já falou sobre isso aqui hoje. Mas quando eu começo a agradecer e entender que tudo aquilo, são muitas graças de Deus sobre a minha vida, cara, eu passo a ter uma gratidão muito mais profunda. Então, é legal essa questão do idioma, porque às vezes ela te dá uma profundidade que você não consegue perceber. Então, por exemplo, quando a gente incentiva gratidão aos familiares, né? Agradecer esposa, marido, papai, mamãe. Se é muitas graças, papá, a gente entende que o nosso pai é um plural de graças de Deus ali na nossa frente. E aí ganha uma profundidade muito maior. Posso só fazer uma propaganda? Claro. A gente está falando aí de agradecimento aos pais, né, de objetivos e tudo mais. No próximo mês de janeiro, Milton e Yara, a Associação dos Jovens, ela promove vários eventos em todas as academias da Seitonê do Brasil. E o objetivo é exatamente trazer esse jovem que está iniciando nessa fase da vida de projetar, de entender quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu busco, e a gente ajudar eles nesse processo com o ensinamento da Seitonê. Então, se você está nos assistindo e é pai, tio, avô, avó, ou filho, ou juvenil, né, que a gente denomina juvenil quem tem de 11 a 14 anos, ou jovem acima de 15 anos, procura aí no site da Seitonê, é só entrar aí na eventos, Associação dos Jovens, e participe de um dos nossos eventos, tá? A gente vai ter eventos para juvenis, para jovens, para líderes da Seitonê também. Se quiser pode ir primeiro no de jovens e depois na última semana do mês pode ir no de líderes, porque aí já vira um líder nosso. Fique à vontade. Então, muito obrigado. Desculpa a propaganda, né? Mudou um pouco. Não, muito pertinente. Afinal de contas, nós estamos falando de construir um futuro brilhante, falando de sonhos e ideais. E está no DNA do jovem da Seitonê o sonhar, o concretizar, o idealizar grandes sonhos, né? Então, os amigos que nos acompanham aí, convidem todo o seu grupo de jovens aí para participar desses seminários nas academias. E tem até um convite para os pais, especificamente na academia de Biúna, em janeiro, os pais dá para ir junto, porque aí participa do seminário de educadores. Isso é fantástico. A gente faz o seminário, tem o seminário de educadores e em paralelo tem o de juvenil e o de jovens. Então, se tiver algum jovem de 11 até 35 anos em casa, pode ir junto na caravana, né? Tem, por exemplo, se você não está em São Paulo aqui, né, mas está no interior de São Paulo, com certeza vai estar saindo a caravana de uma regional próxima até a Academia de Biúna e você pode ir junto. Entre em contato com a gente, com a Associação dos Jovens, tem o telefone aqui da sede central também no nosso site e a gente vai ajudar para que você possa estar num desses eventos. E já que a gente da JSI também. Na brincadeira do espanhol aqui, la garantia sou eu. Porque, assim, acredito que na nossa experiência de associação dos jovens, eu, particularmente, não perdi um seminário para crianças, desde que conheci a Seitonê, nunca perdi um seminário para juvenis, seminário para jovens, persona VIP, todos eles sempre firmemente lá e realmente é um diferencial na vida da gente incrível no sentido realmente de construir um futuro brilhante. No sentido de a pessoa perguntar, mas, eu fui professora há muito tempo, né? Professora, por que você é assim? Assim como? Né? Assim como? Não, desse jeito. Você tem um jeito diferente de ver as coisas, de falar com a gente, de pensar as coisas. E aí é aquela hora que você mostra, né, talvez o que identifica você na sua religião. Olha, talvez tenha a ver com a minha religião, com a forma como eu vejo o mundo, com como eu pratico aquilo que eu aprendo, porque eu poderia ser de carteirinha qualquer religião, né, assim, simplesmente ser rotulada como, mas não vivenciar, não colocar em prática. Acho que o mais legal é a gente ir para um seminário como esse, aprender uma porção de coisas e realmente revolucionar a nossa forma de ver o mundo e agir de forma diferente em casa, no trabalho, com os amigos. Né? O Vivências, né? Esse tema desse programa é fantástico, porque assim, o ensinamento da Seitonê não só da Seitonê, o ensinamento religioso, ele é prática.
Então tem que ter uma devoção, tem que ter o exercício religioso. E a Seichonoye tem a felicidade de termos uns locais que a gente chama de academia de treinamento espiritual, mas que são centros de vivência no ensinamento da Seichonoye. Então é um local onde você vai, dorme e acorda vivenciando o ensinamento da Seichonoye. Então é como se a gente tivesse um laboratório experiencial onde a pessoa se muda para lá e pratica durante várias horas o ensinamento, ela querendo ou não, ela é impulsionada, né? Porque assim, a gente fala... eu estou preocupado com o tempo aí, não sei se tem, mas assim... Tranquilo, vamos lá. Eu lembro quando eu cheguei na Associação dos Jovens com 15 anos. Eu cheguei com 15 anos. Minha mãe já conhecia há algum tempo e eu fui num evento para divulgar... Era um evento para divulgação da Convenção Nacional e eu entrei lá, perdido. Eu fico tentando lembrar o que eu sonhava na época. Nossa Senhora, preletor Yara e preletor Milton. Deve ser uns negócios de louco. Porque, assim, periferia de São Paulo, sem dinheiro, família bem desestruturada, pai e mãe separado, um monte de mágoa no coração, um monte de revolta. Cara, meu futuro seria bem estranho. Se não fosse um negócio chamado Academia de Treinamento Espiritual, onde eu fui sem saber o que era. E aí você começa a sonhar, primeiro você começa a se questionar, né? Será que é verdade esse negócio? Porque a religiosidade tem uma questão de prática de fé que, para quem não está acostumado, né, pode ser que tenha pessoas que olham para a religiosidade como teoria. Então a gente está falando aqui de um monte de coisa legal. Nossa, que legal esse papo que eles estão tendo. Vou levar isso para a minha vida, aquilo eu não vou levar, e assim vai, né? Só que a religião não é isso. A religiosidade é quando você se debruça de fé na prática religiosa. E aí ser arrastado como se fosse na praia, né? Sabe quando você entra naquela maré que tá assim, parece que tá meio calminha, de repente vem aquela onda e te arrasta, e você fala, meu Deus do céu. É isso. Então, se você quer colocar o pé nessa maré e deixar com que a vida de Deus te impulsione, uma academia de treinamento espiritual é fundamental. Sensacional. Uma academia, um local de muito compartilhamento de vivências ali nos alojamentos coletivos, né? Eu adoro assim, aquele momento antes de dormir, né? Porque a gente fica trocando figurinhas. Figurinha não é de bater bafo, não. A gente fica trocando vivências, né? Das experiências que nós tivemos durante todo o dia, né? Dos insights, que agora o pessoal fala insights, bonito, né? É um momento de troca, né? E aqui a gente tem um momento de troca dos nossos amigos que participam via e-mail sncast@sni.org.br, que nos enviam as suas vivências, Yara. É isso mesmo. E esse é o momento que a gente aproveita para agradecer aos amigos que compartilham conosco, nos escrevem e dão dicas e contam as práticas que fizeram. Então, a gente quer muito agradecer a Angélica de Posse, de SP Campinas, a Adalgisa, a Rogéria, de SP São João da Boa Vista, Tizuko Umehara, de SP2, e a Maristela e o Vitor Hugo, lá de Florianópolis. Como é que faz para mandar recadinho para a gente, Preletor Milton? Peraí, Yara, que tem mais gente, tem mais gente, que eu não peguei aqui, mas tem a Tati Valente, a Iguinha, ela mandou desse jeito, Iguinha, a Maria Kazmierski e a Vandete Alves Vieira. A preletora Maria Kazmierski está sempre com a gente. Sempre ela é lá de Foz do Iguaçu. Isso. Agora sim, agora foram essas pessoas que compartilharam as suas vivências, Yara. E quem quer compartilhar com a gente, como que é o e-mail mesmo? Escreve para snicast@sni.org.br, do jeito que está aparecendo aqui na sua tela. E os amigos que estão no podcast, agora eu vou falar pausadamente, sncast@sni.org.br. É isso, e a gente adora receber os recadinhos dos amigos e quando compartilham as práticas, as melhorias e até as suas dúvidas e sugestões de temas que a gente sempre vai apreciar e trazer aqui para vocês algo que vai chegar quentinho aí no coração. Tem uma coisa que passou aqui na minha cabeça, que assim, a gente está falando em construir um futuro brilhante. Gosto muito das imagens, né? Quando a gente vai construir, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de material de construção. E aí eu queria
colocar aqui, que a gente colocasse aqui na mesa. Nós já nos colocamos aqui como protagonistas, certo? Quais são os materiais de construção fundamentais para esse futuro brilhante? Vamos relembrar aqui aquilo que é fundamental, não pode faltar para o amigo que está lá com a gente, né? Eu entendo que assim, a gente falou, por exemplo, daqueles amigos que te direciona para um outro lado e que faz você perder um pouco o foco. O mestre Masaru Taniguchi nos fala que a gente tem que ter como nossos melhores amigos os livros. Então, super recomendo assim que você separe alguns minutos do seu dia para entrar em contato com quem vai te levar para cima, sabe? Que vai dar um up na sua vida. E quem vai te dar um up na sua vida? Deus, através dos livros sagrados da Seiichi Onoye que a gente divulga. Então, escolha aí na livraria virtual um que tem a ver com o que você busca e comece a ler. E se alguém falar você não pode, você não consegue, não vai ser por aí, isso é loucura, aí você vai aumentando as minutagens de leitura, porque o contato com esse amigo é muito importante, né? Uma outra coisa é a própria meditação Shinsokan, que a gente já falou aqui, não temos tempo aqui de explicar como é que ela funciona, mas também facilmente no próprio site oficial da Seiichi Onoye. É importante que se diga isso, né, Preletor Milton? Sim. Porque na internet tem um monte de coisa aí que às vezes desvirtua. Então você que está nos ouvindo, não seja enganado. Entre no site da Seiichi Onoye, sni.org.br, e lá vai ter todos os links que vai levar você, ou até no nossa página oficial, não, como é que se fala? Canal oficial do YouTube. Inclusive tem todas as práticas da meditação Shinsokan em suas diversas modalidades, conduzidas por preletores da Seiichi Onoye, autorizados para produzirem esse conteúdo no nosso canal. É muito importante isso, Preletor Milton, que outro dia eu estava vendo na internet e aí eu achei uns negócios que tinha até o hashtag Seiichi Onoye e não era da Seiichi Onoye. Então é importante que o nosso ouvinte esteja ciente disso e que vá consumir exatamente os produtos oficiais da Seiichi Onoye, porque vai aprender a fazer a meditação Shinsokan da forma correta, que tem que ser feita e que transformou a minha vida, transformou a vida de vocês. Exato. E de muitas pessoas. E uma outra coisa que é mais difícil ainda de eu conseguir explicar nesse podcast, mas eu não posso deixar de falar, é muito difícil. Mas assim, na Seiichi Onoye nós aprendemos que a gratidão às nossas raízes espirituais, ela é extremamente importante. Então, eu não poderia ser sincero com vocês se eu não colocar isso como um ponto fundamental para a realização dos sonhos, que é agradecer as suas origens espirituais. O que seriam as suas origens espirituais? Papai, antepassados, que a gente chama, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó e avó vai. Então, como que a gente agradece eles? A gente faz a leitura de uma oração, de uma sutra sagrada, não é uma oração, na verdade, é uma sutra, que a gente chama de sutra, mas é um livro que a gente lê diariamente para esses aqui, ó, a preletoriária está com ele na mão. Então, a gente lê diariamente em gratidão. Então, assim, mas como que eu faço, como é que eu não faço? Né? Vou tentar explicar de uma forma que eu aprendi lá atrás, preletoriária, bem simples. É assim... Na época, meu pai ainda era vivo e minha mãe era viva. Então, eu entendia que era para fazer oração para os meus avós. Então, eu chegava de manhã, ficava de olho fechado, em posição de oração, e pensava assim, queridos avós, agora vou fazer essa leitura, recebam como um sinal de meu amor. E lia. E no final, obrigado, queridos avós. É bem simples, gente. Às vezes a gente complica as coisas, mas é isso. Então, isso é fundamental para que a gente possa concretizar também os nossos objetivos. Por quê? Porque isso desperta o amor familiar, em primeiro lugar. Isso desperta a relação espiritual com os nossos antepassados, que são anjos orientadores nossos. Eu não sou avô. Acho que nem vocês, né? Não. Ainda não. Mas quando a gente vê um avô olhando para o neto, não é uma babação assim? É um amor que transcende tudo. Imagina os nossos avós que já estão lá no plano espiritual, quando eles olham para a gente, como eles babam em cima da gente. Então, se a gente conseguir conectar... Eu ia falar mentalmente, mas eu acho que é conectar coração com coração, com esses avós, com esses bisavós, tataravós, coisas
fantásticas acontecem na nossa vida. Então, É eu quase- diria esses 3 pontos. É quase como esse desobstruir o fluxo desse canal que você mesmo falou para a Sim. gente ir nessa corrente certa, nessa Sim, correnteza sim. certa. Então, se está obstruído, essa oração é um bálsamo, É um né? bálsamo. Maravilhoso. Eu acredito que esse é o fundamental, sabe? Cuidar do que eu penso através da leitura dos livros e da meditação Shinsokan e fazer oração em gratidão às nossas raízes, à nossa origem. Isso faz com que a gente atinja outro patamar. Ah, preletor, tô conhecendo agora, ficou muita coisa, é muito difícil. O que eu faço desses 3? O que tiver mais fácil para você. Se tiver conseguir comprar um livro, começa a ler. Ah, não consigo comprar um livro. Então entra aí no canal da Seiichi no YouTube, faz Shinsokan e você consegue fazer hoje, né? E depois, quando você conseguir adquirir a sutra, você também faz a outra parte. Então não tem ordem, comece. Primeiro passo, né? Inclusive, no nosso canal do YouTube, na aba Vídeos, a gente tem o Cerimônias e Práticas e a gente tem a explicação, inclusive, da leitura da Sutra e a leitura da Sutra junto com um preletor da Seiichi Olha que Noye, maravilhoso. dos Cantos em Louvor, enfim, para aquele que ficou curioso. Vai navegar no nosso YouTube, porque o canal é muito recheado de conteúdos, inclusive na curiosidade de querer entender um pouco mais esse aspecto nos detalhes a respeito dos antepassados. Tem conteúdo lá, não tem, Miltinho? Tem conteúdo lá, tem no canal do YouTube, tem no Spotify, que são os podcasts, tem no nosso portal, nosso site, enfim, dá para acompanhar todos os materiais de maneira oficial, produzidos corretamente, da forma que a Seiichi Noye orienta de realizar as práticas, porque a gente tem em outras plataformas, às vezes o pessoal mistura a meditação Shinsokan com algumas trilhas, com outras meditações, etc. e tal, e o nosso intuito é justamente transmitir o ensinamento de maneira correta, por isso que a gente incentiva de utilizar, assistir os conteúdos produzidos de maneira oficial. A gente já disse aqui no ar, né? Todo o conteúdo da Seiichi Noye, eles são revisados por preletores também antes de irem ao ar. Tem todo um cuidado, um amor, um zelo para que a transmissão do ensinamento seja feita de maneira correta. Então, hashtag fica a dica, hein? É isso. Preletor Aníbal, se tivesse que recomendar um livro, que livro seria, já que você falou do livro? Ele não está aqui, mas é o livro dos jovens. Ah, o livro dos jovens. Aparecendo na telinha ali. Eu falei de um livro, não, de livro no geral, né? O livro dos jovens, para quem quer sonhar, para quem quer acreditar no seu próprio, na sua própria força, acreditar que é possível, sabe? Quando eu falei daquele jovem de 15 anos que chegou, ele não, se falasse para mim, com 15 anos, que eu ia ser essa pessoa hoje, que eu teria essa família hoje, eu ia falar, você tá louco. É impossível. E é muito possível. Então, o livro dos jovens, ele te leva a outro patamar de crença. É isso. Tem lição de casa para esse programa? Temos lição de casa, e a lição de casa também está no livro Minhas Orações, que está na página 126, e é uma mentalização bem curtinha e que vai resumir bem tudo que nós abordamos aqui neste programa Vivências. A mentalização é: ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, eliminai da minha mente os desejos que não sejam próprios do meu eu verdadeiro. Purificai a minha mente e fazei com que se manifestem em mim apenas os desejos que vêm do fundo de minha alma. Nossa. É isso, e o coração bate mais forte com um sentimento realmente de muita gratidão ao preletor Aníbal por compartilhar aqui, talvez até em primeira mão, uma parte das vivências. Sim. Falei muita coisa aqui que não tinha combinado com a esposa. Então a gente quer agradecer realmente assim do fundo do coração a generosidade de compartilhar e trazer para nós essa reflexão tão sincera, tão honesta e de permitir transbordar o Filho de Deus da gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pela organização aí do podcast, do Vivências, e continuem aí, contem comigo sempre. Obrigado. É isso, então aos amigos,
muita gratidão na vida e vamos retribuir sempre as bênçãos recebidas de Deus. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 32 do podcast Vivências. Até o próximo. Tchau. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.